Oi, amados irmãos da Escola Bíblica Dominical, EBD em Casa. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus os abençoe e os proteja. Estou com muitas saudades. Em nome de Jesus, vamos estudar mais um pouquinho do primeiro livro de Reis. Vamos estudar a palavra do Senhor. Vamos aprender com o Espírito Santo o que diz o Senhor para nossas vidas, em o nome de Jesus, através desse capítulo 19 do primeiro livro de Reis. Eu peço a Deus agora, em nome de Jesus, que Ele venha sobre nós com o Teu Santo Espírito, ó Deus, em nome de Jesus. Venha sobre nós, nos capacita, Pai, para que aprendamos da Tua palavra, com o Espírito Santo sendo o nosso mestre. Porque o Espírito Santo é que nos ensina a Tua verdade, é que nos convence dos nossos pecados, nos conduz ao arrependimento. Precisamos do Teu Santo Espírito agora, ó Deus Altíssimo, em nome de Jesus, para podermos estudar esta aula, Pai. Aula da Tua Palavra, Pai. Que a Tua Palavra produza vida no nosso coração e que aprendamos de fato e de verdade a Tua Palavra, guardemos no nosso coração a Tua Palavra para não pecar contra Ti e que a ponhamos por obra nas nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém. 1 Reis, capítulo 19. A depressão de Elias. Acabe contam tudo o que houve no Monte Carmelo. Acabe contou tudo. Ele contou tudo, o que houve. Ele contou tudinho o que houve no Monte Carmelo. A Jezabel, olha só, a esposa dele, que era uma idólatra, que servia a Baal. Aí olha só o que ela disse, mandou de recado para Elias, no versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida, quer dizer, a vida de Elias, como fizeste aos profetas de Baal. Ela, pedante, manipuladora, ditadora mesmo, não aprendeu com aquele sobrenatural. Ela não aprendeu com o sobrenatural do Deus verdadeiro e vivo. O que Ele pode fazer, o que Deus, Ele, aqui é Deus, pode fazer através de um crente fiel. Em nós e através de nós, Deus pode todas as coisas. E Jezabel, essa aqui, ó, Jezabel, não aprendeu nem um pouquinho, porque Elias deve ter contado para ela sobre o fogo, que acendeu sozinho. Que o fogo dos profetas de Baal, o altar, não acendeu, mas o fogo do profeta Elias, que era o verdadeiro crente fiel, o fogo do altar que Elias fez e restaurou, esse sim acendeu sozinho. E Deus Altíssimo é que respondeu com fogo. Ela não aprendeu nada com isso. Era pedante e manipuladora. Metida. Metida mesmo. Então, Elias temeu, certo? Ele temeu, ele ficou com medo mesmo. Elias ficou com medo mesmo, Então ele levantou-se para salvar a sua vida. Por que salvar a sua vida? Ele saiu dali, quando ele ficou sabendo esse recado, ele saiu dali. Por quê? Ele sabia que ela ia tentar matá-lo. Ia ser a traição, Ia ser morto a traição. E ele não ia deixar isso, Ele não ia deixar ser morto por uma idólatra, E ele sabia que o diabo podia usar a Jezabel, porque ele sabia também da história de Israel, que muitos profetas, muitos homens de Deus já tinham sido mortos por causa de servir a Deus. E aí, ele por isso que saiu, foi embora para salvar sua vida. Aí foi para Berseba. Aí deixou seu ajudante lá. Por que ele deixou o seu ajudante lá e foi sozinho para o deserto? Porque ele sabia que no deserto ele poderia encontrar
muitas coisas ruins. E ele também queria ficar só. Muitas vezes nós precisamos ficar só, a sós com Deus, a sós, sozinhos mesmo, para meditarmos nas coisas que nos acontecem, para vermos se temos algum pecado. Precisamos muitas vezes ficar sozinhos. Jesus mesmo, ele se retirava muitas vezes para orar sozinho. Ele se retirava muitas vezes, ele saía de perto dos discípulos e orar. E ele mesmo falou que a verdadeira oração, aquela que a gente se abre com Deus, aquela que a gente fala aquilo que tem que falar mesmo, é no nosso quarto, no nosso secreto, com a nossa porta fechada. Então ele disse assim, ele pediu a morte, olha, Elias pediu a morte. Ele falou assim, basta, toma agora, Senhor. Ele falou assim, basta, toma agora, Senhor. Ele disse um basta, mas não é um basta de bater o pé com Deus, ser birrento com Deus, não. Ele falou, toma agora. Ele estava com a alma triste, a alma sobrecarregada. Aí ele disse, eu não sou melhor do que os meus pais, não, eu tenho os mesmos pecados ou maiores do que os meus pais. Ele estava esgotado, Elias estava esgotado, ele desanimou de tudo, porque não viu o fruto de todo o sobrenatural que Deus havia realizado por suas mãos. Ele queria ver o sobrenatural no coração das pessoas, certo? No coração de quem viu. E de quem ficou sabido, né? Acabe, no caso, que foi contar tudo, vou contar tudo para minha mãe. E contar tudo para sua mãe, olha. Lembra disso? Então, ele quis contar tudo para Jezabel, tudo ele contava, né? Ele tinha que contar para Jezabel. Aí, né, ele queria que houvesse uma mudança em Acabe. Ele queria isso, ele fez aquele sobrenatural de Deus, né, que Deus usou, e ele queria ver o resultado daquilo, mas muitas vezes o resultado não vem na hora que queremos. Nós agimos assim quando queremos logo uma resposta imediata de Deus, transformando o coração de quem demonstramos o seu poder, o poder de Deus e as obras de Deus. A gente fala do amor de Deus, fala do poder de Deus, realiza o sobrenatural de Deus, Deus realiza o sobrenatural dele através de nós, porque Jesus falou, quem crê em mim não só fará as obras que eu faço, mas maiores ainda fará, porque eu vou para o Pai. Então, quando a gente faz esse sobrenatural que Deus permitiu, Jesus permitiu que fizéssemos, para a glória do nome dele, a gente não vê o coração da pessoa transformado, a gente fica desanimado. A gente fica achando, não está adiantando nada, nada. Não, não desacreditando que Deus pode, mas sabendo que o coração da pessoa está tão duro que não pode ouvir o sobrenatural, nem ouvir nem ver o sobrenatural. Fica cego, surdo, mudo, né? É isso. Aí ele foi para o deserto e foi dormir debaixo de um zimbro, que é uma árvore, né? Aí um anjo lhe tocou e ofereceu pão cozido sobre as pedras, em brasa. Olha só, deve ter sido lindo isso que ele viu, né? O pão ali, né, ele acordou assim, sendo tocado pelo anjo. Já pensou, gente, a gente acordar de manhã assim, com fome, e ver aquele pãozinho quentinho e umas pedras do nosso lado, assim, em brasa, assando o pão, né? Olha só, Elias viu mais esse sobrenatural de Deus. Elias comeu, aceitou e tornou a dormir. Ele tornou a dormir. Aí depois, segunda vez, o anjo veio de novo e lhe tocou, oferecendo mais uma vez comida, a mesma comida, ele ordenando que seguisse o caminho que lhe era longo. Ele falou, não acabou a tua missão não, teu caminho é sobremodo longo. Muitas vezes, queremos sair correndo de uma situação difícil e agimos por nossa conta. Né? Nós agimos por nossa conta, igual Elias. Ele foi lá para quê? Ele foi lá para dormir naquela caverna, né? Foi dormir debaixo, não foi na caverna, debaixo da árvore. Ele não queria, ele estava nesse deserto ali, ele queria
agir por conta dele. Saiu correndo daquela situação difícil e estava agindo por conta dele. Aí, ou então, deixando de agir. No caso ali, ele agiu por conta dele, correndo, indo para o deserto, dormindo debaixo da árvore, e deixou de agir, porque não queria saber mais da missão que Deus tinha para ele. Mas a nossa missão e o nosso aprendizado só termina quando Deus quiser. Por isso, não podemos fazer assim, nem deixar de agir e nem agir, nem deixar de agir e nem agir por nossa conta, certo? Porque a nossa missão ainda não terminou. Enquanto estamos nesta vida aqui, não podemos pedir a morte, não podemos fazer nada contra o nosso próprio corpo, que é pecar contra o templo do Espírito Santo, porque a nossa missão ainda está de pé enquanto estamos vivos, certo? Por força daquela comida, Elias caminhou 40 dias e noites até o Monte Horebe. Lembra do Monte Horebe? O monte de Deus, onde Elias não se preocupava, ali ele foi com aquela força daquela comida, ele obedeceu a Deus. Deus mandou ele ir, ele foi. Deus falou para ele que através daquele anjo, que o caminho era longo, mas ele não se preocupou com o que havia de comer, de vestir, né? Ou onde dormir. Ele não estava nem aí, ele queria era fazer a vontade de Deus, ele confiava totalmente em Deus. Vamos ler Mateus 6, do 31 a 34, que Jesus nos alerta para isso? Mateus 6, vamos lá, livro de Mateus. Onde diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Certo? Aí Jesus nos advertiu sobre isso. Hoje em dia, para a gente ser como Elias é difícil, né? Igual Jesus falou para os discípulos deles, não leveis 2 túnicas, nem alforje, né? Não leveis, né? Pois digno é o trabalhador do seu salário, é porque Deus provê, é que a gente não confia, mas Deus provê. Eu mesmo experimentei isso, né? Experimentei um tempo de vacas magras, né? Vamos dizer assim, de que eu estava desempregada, não tinha nenhuma renda. E não me faltou nada. Eu realmente não me preocupava. E até hoje eu não me preocupo com o que vestir. Né? Naquela época eu não me preocupava nem com o que comer. E Deus dava. E hoje em dia eu já tenho a minha aposentadoria, graças a Deus, mas eu não me preocupo muito com o que vestir. O Senhor está sempre me enviando as coisas. E então, ele confiava totalmente em Deus, né? E é o que nós devemos fazer. Então Elias entrou numa caverna onde passou a noite. E Deus veio ao seu encontro. Olha só, ele entrou numa caverna para passar a noite nesse Monte Horebe aqui, nesse Monte Horebe, certo? Aí, onde ele passou a noite. E Deus veio ao seu encontro. Olha que lindo, Deus veio nos falar. Ele vem sempre ao nosso encontro quando ele vê que a gente está para baixo, triste, amargurado. Ele vem falar conosco. Ele tem uma obra para terminar na nossa vida. Né? E tem uma palavra de Deus que fala isso. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Certo? Vamos lá rapidinho? Está lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que fala assim, ó: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, ó, com certeza, ele vem ao nosso encontro, certo? A gente tem que fazer de tudo para não ficar desta forma, mas se ficarmos
Confiemos no Senhor, porque Ele vem ao nosso encontro. E aí, olha só, e Elias ainda se queixou com ele, ó. Falou assim, tenho sido zeloso, isso é no versículo 10 do capítulo 19, do livro de 1 Reis. Ele respondeu assim, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Né? Então ele reclamou aqui, é uma reclamação dele para Deus. Mas assim, Deus entendeu porque ele estava passando um sufoco, ele estava triste. Elias produziu um lamento, ele se lamentou, ele se achou só. Ele produziu um lamento. E a gente precisa se lamentar com o Senhor, se queixar. Jesus é a pessoa certa para a gente se queixar, não cobrar dele, mas se queixar, falar, Senhor, estou me sentindo assim, Senhor, não com arrogância, mas com amor para ele, sabendo que ele é um pai amoroso, que vai nos atender, que vai nos tirar daquela situação difícil. Amém, gente? Vamos para o próximo. Deus lhe mandou, aí Deus respondeu, né? Deus lhe mandou que saísse da caverna. Ele falou assim, ó, no versículo 11, do capítulo 19 do primeiro livro de Reis. Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ai, que coisa linda, Jesus! Olha, Deus mandou que saísse da caverna. E conforme Êxodo, vamos lá agora, marca aí com o seu dedinho aonde nós estamos, capítulo 19 do primeiro livro de Reis, versículo 11 ao 13. E vamos lá voltar em Êxodo, capítulo 34, versículo 6. Êxodo 34, versículo 6. Versículos 5 e 6. Né? Tendo o Senhor descido da nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E, passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande misericórdia e fidelidade. Né? E aí no versículo 9 fala assim, e disse, Senhor, se agora achei mercê aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Né? Aqui, Deus falou com Moisés nesse monte há 4 séculos passados. 4 séculos, certo? 4 séculos passados. Deixa eu ver se não tá nada aqui, meu Deus. Espera aí. Pois é, há 4 séculos passados, ó, aqui, ó. 4 séculos passados, viu? Houve um paralelo entre esses dois homens de Deus. Moisés, que fundou a teocracia, né? E Elias, que restaurou a teocracia, certo? Há um paralelo. Nesse mesmo monte, há 4 séculos atrás, Moisés fundou ali a teocracia, Deus no centro. E Elias, ele restaurou. Eles tiveram um encontro especial com Deus, certo? Eles tiveram um encontro especial com Deus, os dois, um legislador e o outro profeta.
apontando para a pessoa de Cristo. Olha, esse paralelo aqui, apontando para a pessoa de Cristo. Como vimos mais tarde, no Monte da Transfiguração. Vamos lá? Mateus 17, versículo 3. Vamos lá? Mateus 17, versículo 3. Porque no Monte da Transfiguração, o Senhor mostrava que esses dois apontavam para ele, para a pessoa dele. Moisés, legislador, Elias, profeta. Mateus capítulo 17, versículos 2 e 3. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Olha, gente, que coisa linda, maravilhosa. Isso mostrando que Jesus é o cumprimento de toda a lei e de toda a profecia. Certo? Vamos voltar ao capítulo 19 do primeiro livro de Reis. Primeiro, nós vimos isso, que primeiro um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas, mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E após disso um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. Depois disso um cicio suave como brisa. E aí, gente, Elias então ouviu o Senhor nesse cicio suave como brisa. Elias ouviu o Senhor, envolveu o seu rosto no seu manto e ouviu Deus dizer: o que fazes aqui, Elias? E Elias repetiu o que tinha dito antes. Ele, no versículo 14, ele repetiu a mesma coisa que ele falou no versículo 10 do capítulo 19 do livro primeiro de Reis, no primeiro livro de Reis. Ele falou de novo: eu tenho sido zeloso, né, para contigo, né? Israel largou o Senhor, abandonou a sua aliança, né? Derribou seus altares e só eu restei, né? Aqui, no que nós vemos o que Elias respondeu, pode ser interpretado de duas maneiras, principalmente nesse grande e forte vento, né? No terremoto, né? E no fogo. Nós podemos interpretar esses três elementos e depois o cicio, né? O cicio suave. Nós podemos interpretar de duas maneiras, esses modos acima. Na primeira maneira, poderia ser que Elias esperava que Deus respondesse sobrenaturalmente. Que Deus respondesse sobrenaturalmente e violentamente, como o fez acendendo o fogo no altar no Monte Carmelo. E seus ouvidos espirituais, por esperar isso, os ouvidos, pode ser que tenha sido por isso que Deus respondeu assim, mostrou assim essas coisas, o fogo, primeiro o vento veloz, né? O terremoto com aquele poder todo de destruição e o fogo, né, que consome tudo, né? Ele esperava, de repente Elias esperava Deus responder assim. Então os ouvidos deles ficou impedido de ouvir a Deus desta forma. Ele não conseguiu ouvir porque ele esperava esse sobrenatural de Deus. Ou então, aí por isso que ele só ouviu a Deus quando Deus fez calma, fez um cicio suave, uma brisa suave. Poderia ser também que Deus, em sua infinita bondade, pode ser que tenha sido por isso que ele respondeu assim, e responde e fala do jeito que ele quer, também entende a fraqueza humana de Elias. Pode ser também que, por Deus conhecer a fraqueza humana de Elias, que ele não aguentaria ouvi-lo na força do vento, no poder do terremoto, de destruição, né, do terremoto, na volúpia do fogo que consome tudo, né?
ele respondeu suavemente para que ele ouvisse no mais interior do seu íntimo. Certo? Deus mostrou de repente para Elias que ele não precisava responder sobrenaturalmente, daquela forma como o vento veloz, né? Como o terremoto destruindo tudo com juízo e com a volúpia e o consumismo, a violência do fogo. Mas no interior, ele ficasse quietinho ali para escutar Deus, bem calmo ali no interior, que Elias já estava muito machucado, já estava muito esgotado. Muitas vezes, quando estamos assim como Elias, precisamos ficar quietinho e tentar ouvir Deus no nosso íntimo, porque Ele vai falar. Com certeza Ele vai falar. Nós precisamos também de ouvir ao Senhor assim, nos desembaraçar, em Hebreus fala, para que a gente precisa se desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, das preocupações. Precisamos ouvir a Deus assim, nos desembaraçando de tudo, e em silêncio, e contemplação da grandeza de Deus, ouvir a Deus no nosso mais profundo. Precisamos fazer isso, ouvir ao Senhor no nosso mais profundo, certo? Nos desembaraçar de todo o peso, do pecado, das preocupações, dos barulhos, das volúpias, dos poderes, e nos aquebrantar, nos aquietar no Senhor. Tem um Salmo 131 que eu sempre peço, eu oro a Deus sobre esse Salmo. Vamos lá rapidinho, gente. Salmo 131, que fala assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é minha alma para comigo. Espero, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Gente, precisamos estar em silêncio, como uma criança que depois que mama, está nos braços da sua mãe, é quietinha, sentindo só o carinho da sua mãe. Assim precisamos estar diante de Deus, nos aquietar nos braços dele. E não buscar coisas demasiadamente grandes. Não esperar esse sobrenatural, certo? Mas esperar apenas esse sim suave do Senhor. Amém, gente? Aí o Senhor falou que, agora você volta para o seu caminho, né? Volta para o seu caminho, no deserto até Damasco, para ungir Azael, comandante do exército de Ben-Hadad. Ben-Hadad era o rei da Síria, mas Azael iria matar Ben-Hadad, certo? Ia matar Ben-Hadad, acabar com ele e ser ungido rei da Síria. E Jeú, certo? Jeú, vou pintar ele aqui, Jeú. Jeú, certo? Deixa eu tirar agora. Vou tirar agora, para não ficar feio. Jeú, filho de Nissi, rei de Israel. Rei de Israel. Certo? E Eliseu, filho de Safate, olha só, Eliseu, olha aqui, olha. Deus viu que Elias já estava cansado, já estava na hora de dar a sua vez para outra, certo? É assim que Deus faz conosco. Ele nos dá o descanso, nos dá o escape. E Eliseu era para dar esse escape a Elias, certo? Deus sabe, porque levou Elias arrebatado. Elias foi transladado pelo Senhor, certo? E aí Eliseu, filho de Safate, como profeta em lugar de Elias. Viu, gente? O Senhor sempre dá o escape.
Vamos lá no versículo 17, do capítulo 19 do primeiro livro de Reis, que fala assim: por que Deus queria ungir esses três? Versículo 17. Quem escapar a espada, Azael, então assim, quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Certo? Então aqui, Azael, Jeú e Eliseu, eles foram usados, certo? Usados para juízo. Usados para juízo. Certo? No versículo 18, aí Deus deu a resposta também a Elias. Elias estava se sentindo que ele era o único que sobrou, né? Só eu que sirvo a Deus, né? Não, Deus mostrou. No verso 18 diz assim, que Elias não estava só. Existia um remanescente. Existia, gente, um remanescente fiel de 7.000 homens que eles não se dobraram a Baal. Uma boa lição para nós isso, viu, gente? Uma boa lição para nós, que às vezes nos achamos que somos os únicos a servir a Deus com fidelidade. Muitas vezes a gente acha isso, viu, não, gente? A gente se acha que somos os únicos que servimos a Deus com fidelidade, com honra a Deus. Não. Né? Deus sempre tem o remanescente dele. Sempre tem. Sempre tem. Foi por isso até que Jesus veio, para mostrar que esse remanescente não era só dos judeus, mas de todo ser que ele criou. Né? E Eliseu era um desses 7.000. E depois disso, Eliseu formou a escola dos profetas com esses remanescentes, com esses que tinham fidelidade ao Senhor. Amém, gente? Elias encontrou Eliseu, que lavrava com 12 juntas de bois. E quando passou, lançou seu manto sobre ele e disse, Eliseu lhe disse, né? Vamos ver versículo 19 e 20 do capítulo 19 do primeiro livro de Reis. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Né? Então, Elias respondeu, vai e volta. Tudo bem, pode ir e voltar. Não deixe, porque você já sabe o que eu fiz contigo. Gente, quando temos esse chamado de Deus, quando nós temos esse chamado de Deus, que a gente tem certeza que Deus nos chamou, quando Deus nos chama, gente, não temos dúvida, igual Eliseu não teve, e obedecemos, certo? Quando Elias jogou o manto sobre Eliseu já, ali no ato, ele já ficou sabendo, caramba, sou eu agora o da vez, sou eu agora que fui chamado. Deus testifica no nosso coração, né? Ele testifica que nos chamou, né? Não pode haver dúvidas em quem está servindo a Deus, que Deus o chamou. Em Lucas, do capítulo 9, versículo 59 a 60, nós temos um paralelo. Quando Jesus responde a seu discípulo que não precisaria sepultar a seu pai. Vamos lá? Lucas 9, de 59 ao 60, que fala assim, a outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Né? Aí, Jesus continua aqui, tem um outro
dois versículos que também explicam melhor. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro eu despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Aqui tem duas coisas, duas situações. Há uma diferença na urgência, né? Naquela época, Jesus estava mais urgente. Agora, os pais de Eliseu estavam vivos. Os pais de Eliseu estavam vivos, certo? Então, esse primeiro, que o pai dele tinha morrido, da época de Jesus, Jesus quis dizer para ele: já morreu. Então, agora, deixa que aqueles que não foram chamados, que ainda estão mortos, sepultar este que morreu. Você vem, me segue agora, certo? E os pais de Eliseu estavam vivos. Ele queria só se despedir, certo? Mas Jesus fala para o outro que também queria apenas se despedir dos de casa, no versículo 61 do capítulo 9 de Lucas, que fala assim: deixa eu primeiro me despedir dos da minha casa. Mas Jesus respondeu: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. No caso, esse discípulo aqui, que Jesus falou, Jesus, que conhecia o amanhã dele, sabia que ele não ia voltar. Sabia que ele não ia ou então ia voltar para seguir a Jesus, mas não ia se desvencilhar de todo daquilo do passado dele. E nós, para servirmos ao Senhor, precisamos largar o mundo. Precisamos ser radical mesmo, largar as coisas desse mundo. Não podemos ter parte com este mundo. Jesus falou assim: não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Como odiaram a mim, também odiarão a vós outros. É porque nós não temos parte nesse mundo. Nós não temos parte nesse mundo. E para servir a Deus, nós precisamos nos despojar de tudo aquilo que nos impede de servir a Deus. Certo? Eliseu precisava também se deslaçar de tudo que impedia de servir a Deus. Certo? Como hoje nós também. Amém, gente? Então, sirva a Deus com toda a fidelidade, com todo o coração. E se tiver em angústia, creia, Deus vai te tirar dela. Faça como Elias. Tente ouvir a voz no cicio suave, que Deus vai falar com você. Amém, gente? Um abraço, que Deus os abençoe sobremaneira, em o nome de Jesus. Até a próxima. Amém.